O que importa é o que você faz com isso. E é por isso que, se você olhar para a lista dos bilionários da Forbes, se você pega lá 100 bilionários, todos os homens que estão lá construíram a própria fortuna. Todas as mulheres que estão lá estão com fortunas que foram herdadas ou elas ganharam no divórcio. Caralho! Você vai comparar o cara da Amazon. Mas eu não tenho. Você vai comparar o cara da Amazon lá, o Jeff Bezos, que meteu a Amazon lá 30 anos atrás na garagem e ficou bilionário, com a mulher que tava casada com ele e separou e por isso tá na lista? Vai equiparar uma coisa? Não dá. Da do Bill Gates. A China é um país que eu adoro citar, porque a China é Red Pill pra caralho. Demais, ali tudo, né? Tudo que você for falar da China, eu acordo. Eu apoio, assim, ó, assina embaixo. Pra mim, a gente tinha que entregar o Brasil pros chineses lá, os caras. Os caras manjam demais. Já aconteceu, tá? A China, mas tem que ser de verdade. Não só as propriedades, o dinheiro, as fazendas, entendeu? O gado, não. Tem que entregar o regime de... Aí, cara, na China é o seguinte. A China tava comemorando o fato de que agora eles lançaram o próprio satélite. Não dependem mais dos Estados Unidos pra nada. São autônomos em várias esferas da ciência. E aí, você tem um detalhe na China que lá eles não têm igualdade de resultado forçado. Que é diferente de igualdade de oportunidade. Por igualdade de oportunidade, todo mundo pode ir lá e fazer. Seja homem ou mulher, pode fazer parte da comunidade científica, que é uma comunidade altamente respeitada no mundo. Na China não tem igualdade, tá? Nesse sentido. Eles não ficam abrindo cota pra mulher entrar. Porque na comunidade científica da China, que é altamente respeitada, 80% dela é composta por homens. E aí chegaram no partido e falaram, mas peraí, 80%? E essa desigualdade? Vamos equilibrar as coisas, né? Cadê a reforma, a medida afirmativa e tudo mais? A China falou, foda-se, vai ser desse jeito. E eles mantiveram isso até agora. E é por isso que dá resultado, entendeu? Porque só entre os melhores. Só que volto a dizer, entre os melhores sempre vão se destacar os homens, pelas primeiras posições. E as mulheres pela maioria. Você sempre vai encontrar mulheres muito conscientes, muito competentes. Sim. Não é que não existe mulher, né? Normalmente essas mulheres, inclusive, estão lá pro próprio mérito. Os homens não duvidam da capacidade dessas mulheres. Não duvidam. Mas não são muitas. Não são muitas. É verdade, são poucas. Assim, né, eu acho que, por exemplo, a vida inteira a gente pegou e escutou, né? Religião e política a gente não discute, né? Futebol. Agora, hoje em dia tá o quê? A gente tá entrando que religião, política e relacionamento também não se discute. Relacionamento entrou para não discutir. Porque, por exemplo, as mulheres discutem tudo que os homens falam de relacionamentos, também eles entram nessa esfera. Só que o que ocorre? Daqui a alguns anos, esse podcast aqui, apesar de estar na internet, isso aqui vai se tornar obsoleto daqui a muitos anos. O que a nossa passagem pela vida, ela vai se tornar obsoleta. E o que vai deixar de nós, o que vamos deixar de nós, são os relacionamentos. A qualidade que a gente conseguiu entregar nos relacionamentos. E esse viés que eu encaro um pouco, assim, de virar e falar de que, porque esse discurso aqui, ele é um pouco mais misógino, ou ele é um pouco mais misândrico, eu não acho que é por aí. Eu acho que é muito mais a gente entender as diferenças entre os sexos e trabalhar isso de um conjunto, de modo que a gente possa avançar. Aproveitar o melhor de cada um. Aproveitar o melhor de cada um de nós. Entendeu? Porque se, por exemplo, você virar e falar assim, então existem algumas coisas, algumas oportunidades que, no meu ponto de vista, elas precisam ser equalizadas, né? Hoje em dia, por exemplo, você pega a questão assim, eu vejo com bons olhos, por exemplo, a universidade que ela é pública, ela tem uma percentual de pessoas que entram lá, não só pela meritocracia, porque aquilo ali é um serviço público. Eu acho que é assim, que é uma percentual de cotas para negros ou para pessoas que são provenientes de escola pública. Eu tenho essa visão, porque a gente vai, de alguma maneira, amarrando o tecido social de uma maneira que ele se torne um pouco mais equânime, um pouco melhor, e onde você permite a meritocracia. Mas esse discurso assim, já de virar e falar, olha, peraí, aqui não me convence muito assim.
Cara, eu vou te falar, nesse ponto eu gosto de pensar muito igual o Denis, assim, sabe? Eu acho que a universidade não é pra todo mundo, não, cara. Eu também acho. Então, eu penso exatamente, claramente, é muito simples. Isso aí sim, mas você tem que todo mundo quer ter oportunidade, mas adianta você dar oportunidade para todo mundo? Cara, vai ter 1 milhão de pessoas que você vai dar uma oportunidade e você tirou, na verdade, a oportunidade de outra, porque quando você abre para uma, alguém ficou sem. Sim. E quando você deixa oportunidade que não seja para os que mais têm a capacidade de fazer isso, de alguma forma você atrasou todo o resto. Então, mas aí quando você pega isso num viés sexista, eu já acho complicado. Eu entendo essa curva, eu entendo isso, dessa variabilidade que o Júnior está falando e tudo. Mas a maneira melhor de fazer, você fazendo isso, proporcionando uma amarração no tecido social. Mas a amarração no tecido social se chama família, não se chama universidade. Claro. Não, e aí eu vou te falar, você quer dar conta? Quer dar conta? Dá para quem não tem condição financeira. Não, o cara que tanto faz, dependendo de crédito, a gente está discutindo um negócio de universidade, primeiramente, que é uma perda de tempo. Cada vez mais, né? Hoje em dia você precisa se formar, aí depois você vai fazer uma especialização, pós-mestrado, não sei o quê, pra no mínimo, o cara, se ele tiver no doutorado, ele ganha uma bolsa de pesquisa de 10 mil reais pra sair de lá, talvez, desempregado. Tá. Você não dá nova, eu entrevistei o Aldo Rebelo, que passou por diversas localizações aqui no Brasil, estados e tal. Quando inclusive ele foi ministro, né, do governo Lula, ele falou um pouco sobre essa questão, que é uma coisa que ele não conseguiu mudar até hoje. Você tem uma universidade que é lá no Nordeste, lá no Norte do Brasil, perto da região da Amazônia, a pessoa sai de lá porque lá não tem emprego. A pessoa sai de lá formada, desempregada, e ela vai pro Rio Grande do Sul. Porque ela precisa trabalhar numa área, enfim, de agronomia, ela precisa ter alguma profissão que, inclusive, ela consiga aplicar, e ela não consegue na região dela. Ela fica longe de casa, porque senão ou ela passa fome, e lá as coisas são desse jeito mesmo, tá? As pessoas são dependentes dos auxílios do governo para ter uma mera subsistência, então elas não têm emprego, não têm para onde ir, que elas ficam dependentes do governo, e os jovens precisam sair de lá. Então fica um lugar lá de gente velha, né, idoso, aposentado e dependente de auxílio social. As pessoas que querem realmente sair de lá, eles precisam sair daquela região. Então a gente está discutindo um problema que, por exemplo, o que realmente, como eu falei, que garante hoje uma integridade social, em primeiro lugar, a família. Segundo lugar, as oportunidades que as pessoas podem ter dentro daquele ambiente. Se você tem um ambiente que não promove essas duas coisas, que é a integração ao trabalho por oportunidade, e não promove a família, cara, vai acabar descambando. Tanto que nessas regiões explode o quê? Violência. Explode o quê? Espólio de propriedade, invasão. Eu sei que existem, assim, esses tempos aí, eu sou policial. Então, o que acontece? Eu estou num setor agora que ele é considerado o setor mais, assim, operacional que tem, assim, né? Onde a gente assume mais risco, né? E esses dias estava a gente teve uma reunião, eram 14 policiais, assim, e se você visse, assim, o nível do tom de voz, a maneira como as pessoas conversam, o tipo de, assim... Cara, ali era um ambiente eminentemente masculino. Hostil, eu acho, hostil, extremamente hostil, mas ali acabou ali, todo mundo olhou um pra cara do outro e tudo, tá tudo certo e tudo. Então aí a gente já entra até em discussão de assédio no trabalho. Eu imagino que se a maneira como as pessoas se referem, se tratam ali, e que precisa daquele tipo de energia para enfrentar o crime, para transportar presos, para ir de frente com líderes do PCC, e precisa daquilo ali, sabe? Tem que ter sangue no olho mesmo. Se você não tiver aquilo ali, pode ser que num certo momento ali, uma mulher, ela pode entender aquele ambiente como assédio. Aí eu entro nessa questão da competitividade que ele fala, dos cargos de liderança também e tudo. Só que a gente não pode levar esse critério num critério absoluto da meritocracia. Se você pega, por exemplo, uma pesquisa, eu vi até o engenheiro Léo falando isso, eu achei sensacional. Se você faz um grupo dentro da sala de aula para você pesquisar. Aí eles fazem uma pesquisa. De homens, Aí o que acontece? Se esse grupo só tem homens, eles não vão ter a mesma capacidade de decidir do que se o grupo não tiver uma mulher ali no meio. Era a pesquisa do cotonete, né? Ele falou, quero que alguém desenvolva um cotonete. Eu não sei qual que é, mas eu lembro que eu falei. Então, assim, isso, é lógico que existem
também ambientes que são Faltou eminentemente... um olhar feminino no grupo Faltou ali um para olhar desenvolver algo desenvolver que seria adequado para Porque o que acontece? Você uso. precisa de uma... O referencial, ele precisa de algumas coisas para inovar aquele referencial, porque os homens, eles pensam de uma maneira e as mulheres, eles pensam de uma maneira. Ainda que num grupo de pronto emprego só tenha homens, é interessante que a gente olhe também e uma mulher também, de alguma maneira, participe daquilo ali. Eu entendo, Você tá me mas entendendo? falando sobre isso, se realmente num grupo desse, que tinham vários policiais, e Não nesse tinha nenhuma exemplo, mulher, né, nesse nesse exemplo, caso, mas... cara, aí é o que o Júnior falou. Existem essas mulheres. A seleção, então, organizadamente, ela nasceu pronta. Tem que existir mais homens ali para fazer a ação acontecer. E sim, precisa de uma mulher lá dentro. Mas Tanto é que existem as mulheres notoriamente discrepantes com capacidade cognitiva, raciocínio, força, coragem e tudo que você precisa ela vai ter. As seguranças do Trump lá? Não, que mas você mas entende vamos que elas chegar são lá. menos? Por exemplo, Ela você entende que pega- essas mulheres são menos? Você pega um grupo de Você tem pessoas... menos, mas mas tem elas nada a não- ver. pessoas A gente que tá trabalham discutindo com duas coisas saúde, diferentes. por exemplo, saúde, direitos humanos. Então, e as mulheres são maioria As nesse mulheres caso. são maioria nesse caso. Mas é interessante também que exista uma interconexão com o masculino aí. Ainda que aquilo ali não seja uma função que se depara com esse nível de testosterona maior, com essa impetuosidade que o masculino traz. A gente precisa de